Em termos de proteção, gente, o que significa a palavra proteção? Proteção é uma expressão que ela abrange uma série de outras providências. Então, ao você pensar na segurança do condomínio, você tem que partir de um princípio. Hoje a gente fala em gestão do conhecimento, né? Quem trabalha no ramo empresarial aí sabe muito bem o que é isso, né? Você planejar, planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? É uma das vertentes da gestão do conhecimento. O que eu quero? Vamos imaginar a cabeça do síndico, né? Ou do administrador. O que eu quero? Não, além de ter o serviço de água, luz, segurança. Bom, o que eu quero? Eu quero ter um condomínio seguro. Então esse é o objetivo do seu planejamento estratégico. Bom, mas para ter um condomínio seguro, o que é que eu preciso fazer? Da onde eu vou partir? Né? E existem pelo menos 5 pontos básicos, né, que tem que necessariamente serem pensados antes de você, né, estabelecer um plano de execução de segurança. O primeiro deles, gente, diz respeito à segurança física. O que é a segurança física? É a estrutura material que você tem. É muro, é grade, é acesso. Você vai pensar como vai funcionar o trânsito de pessoas e de veículos para dentro, para fora e dentro do condomínio. Certo? Daí que entra, né? Daí que vem a importância, por exemplo, do arquiteto ao planejar. O arquiteto, ao planejar um empreendimento, ele pensa em tudo isso. É ele quem vai, antes de fazer uma obra bonita, porque todo mundo acha que arquiteto é um engenheiro que faz obra bonita. Cada macaco no seu galho. O arquiteto, na verdade, não, ele tem outra função, ele vai pensar nisso. Ele vai pensar que na estrutura física como um todo, na acessibilidade, ele vai pensar, né, nas curvas, nos cantos, quer dizer, em tudo aquilo que vai tornar mais ou menos funcional a utilização de toda a estrutura física. E isso é importante, né? Então você pensar na estrutura física, mesmo que, né, vamos imaginar que a incorporadora, a empresa veio para a cidade, construiu lá os prédios de apartamento, vendeu mais ou menos barato, mas não dimensionaram bem isso, certo? Você pode, lógico, né, na medida do possível, fazer os ajustes necessários para quê? Para cuidar dessa estrutura física. Então vamos levantar o muro, não é isso? Ah, mas não dá para levantar o muro, então vamos colocar concertina. Ah, mas não dá. E o perímetro? O que é o perímetro? O perímetro é tudo aquilo que incorpora em volta. O que nós temos em volta? Qual é o comércio? Qual é, né, a estrutura física que, né, envolve o meu condomínio? Tudo isso tem que ser pensado, né? As vias de acesso, quanto tempo você demora. Se você, para entrar no condomínio, você tem uma rua que tem um fluxo muito grande de trânsito, esperar o trânsito parar para você poder cruzar a rua, que é aquela única entrada. Quer dizer, tudo isso faz parte de uma parcela desse planejamento estratégico e que reflete diretamente na segurança de todo mundo, né? Não adianta você falar assim, muro alto, vamos pôr muro alto, muro de 8 metros de altura, ninguém pula nem para dentro nem para fora, mas só isso é suficiente? Às vezes não precisa de um muro tão alto, né? Tem uma série de cuidados, por exemplo, espelho retrovisor na entrada e saída, né? Para quem está saindo, ver se está alguém chegando. Quer dizer, parece uma bobagem, mas é uma coisa que pode funcionar muito bem, certo? Então, em primeiro lugar, num planejamento estratégico, a primeira coisa que você tem que pensar é isso, na segurança física, né? As guaritas, barreiras, obstáculos, tudo aquilo que possa servir de mecanismo de controle de sua proteção. Depois você tem que pensar num sistema de comunicação eficiente. Isso também é muito importante. A comunicação também é hoje, né, parte integrante desse planejamento estratégico. Como você vai estabelecer e regular a comunicação entre os condôminos, o síndico e todos aqueles que interagem contigo lá, certo? O entregador da sua despesa, a lavanderia que vai te entregar a roupa, o sujeito que vai cortar a grama do jardim, o sujeito que vai fazer reparos na iluminação, tudo isso tem que ser pensado em termos de sistema de comunicação. O interfone, como é que ele funciona? Para que ele serve? Certo? Radiocomunicação entre o vigia, entre o zelador, entre aquele que faz a ronda no condomínio, certo? O monitoramento feito ele através do sistema
de TV fechado e também de alarmes. Tudo isso faz parte do quê? De um sistema de comunicação. Tem, gente, condomínio em São Paulo, que para o sujeito morar, além de assinar um contrato de adesão, ele tem que ter pelo menos uma semana disponível para treinamento. Senão não mora lá. Ah, eu comprei e tal, mas está na cláusula da incorporação. Ah, não vou fazer treinamento porcaria nenhuma, então não vai morar aqui. Ah, mas eu comprei, vai na justiça porque isso aqui é cláusula. O que é esse treinamento? Ele vai receber noções básicas, primeiros socorros, né, de incêndio, aquela coisa toda tal, básica, mais ou menos aquele negócio que a gente nunca no avião, né? Era toda vez a mesma coisa, mas é obrigado a fazer. Só que ele vai receber um treinamento técnico, também para se comunicar, pode parecer bobagem, né? Pode parecer coisa do filme do Agente 86, para se comunicar com outros condôminos através de gestos e sinais, numa emergência. Existe um treinamento específico em que o condômino ele é treinado para se comunicar através de sinais. Olha que coisa, né? Você faz, opa, e aí, tudo bem, beleza? Esse tudo bem, beleza, eu estou sendo assaltado. Certo? Então, é um outro mecanismo que às vezes, por conta da falha, porque a primeira coisa que o sujeito vai fazer ao invadir um condomínio, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar o sistema de comunicação. Ele vai tentar cortar a central de comunicação, a central de telefone. Certo? Então, às vezes, esse negócio meio tipo de índio, né, de dar sinal, funciona também. Olha como o mundo dá volta. A gente avança tanto na tecnologia e volta para sinal. É isso? Mas ainda assim funciona. E um treinamento desse tipo serve também. Sozinho funciona? Não. Mas ele faz parte de todo um conjunto, volto a insistir, que esse conjunto é que é garantidor de sucesso. Certo? Então, ao pensar nesse planejamento estratégico, a comunicação também não pode ficar fora. Como os condôminos vão se comunicar? Como você vai se comunicar com o síndico e com os prestadores de serviço? De que forma vai ser essa comunicação? Numa hipótese de emergência. Nas coisas do cotidiano, não. Você pega o interfone, liga para o síndico e fala, está com uma goteira aqui em casa, o que vamos fazer? O portão eletrônico emperrou lá, não consigo sair. Isso é do cotidiano. Mas eu estou falando do quê? Numa situação de emergência. Numa situação de risco. Olha, eu vi um sujeito estranho aí na porta, eu faço o sinal pro porteiro na guarita, ele já sabe que tem algo estranho. Não dá para eu falar para ele. Mas eu dou o sinal e tem alguém dentro do carro comigo, deitado no banco de trás. O porteiro vai saber. E se o sujeito entrar deitado no banco de trás do seu carro, com seu filtro, com um revólver nas suas costas, tá certo? Se você fizer um sinal que está combinado com o porteiro, ele vai talvez entender o que é. E isso é fundamental. Não vai dar para ele telefonar, não vai dar para ele falar, né? Vira pro porteiro, ó, as costas aqui, né? Aí já era. Então, mas tem determinados sinais que podem permitir essa comunicação e tornar muito mais eficaz a fiscalização. Outra coisa também, você tem que pensar em sistema de iluminação. Pode parecer bobagem, mas o escuro, né? O bandido é um ser muito mais notívago, né? Ele vive mais de noite do que vive de dia. De dia ele tem que estar dormindo. Ele está dormindo para descansar, nem de noite nem de bronca. Então, o sistema de iluminação é muito importante. Luzes estrategicamente colocadas, isso também é coisa que o arquiteto pensa, certo? Fotocélula, o tempo de exposição, se tem um ponto, né, um determinado ponto negro que ninguém consegue ver, então tem tudo que ser pensado também. Pode parecer bobagem, mas iluminação contribui e muito para a segurança. Tanto é assim, a gente ouve aqui, né, que a Prefeitura Municipal está preocupada em iluminar melhor o centro da cidade, para com isso diminuir a incidência criminal. E é verdade. É verdade. Não só a iluminação. Também se fosse assim, né, você põe todo mundo morar dentro do estádio de futebol, acende todos os holofotes e acaba o problema de todo mundo. Não é isso? Mas a iluminação ela tem ligação direta também como uma parte integrante desse conjunto. Tá? Sistema de alarme também. Tá? Existem sistemas hoje cada vez mais desenvolvidos, cada vez mais modernos. E uma coisa importante, ao projetar, ao você fazer o seu planejamento estratégico com relação ao alarme, é escolher aquele que atenda à sua necessidade, tem vários tipos, mas que também todos aqueles que moram lá saibam operar também, certo? Existem hoje condomínios que têm, geralmente no banheiro,
que é onde vai todo mundo trancado ali no bandido entra, tá certo? O botão de pânico. O botão de pânico. Então você aciona o botão de pânico, isso vai para uma central, seja ela na administradora do condomínio, seja ela onde for, que vai imediatamente dizer que tem alguma coisa errada. Ou é aquele penteiro do seu filho, né, que faz isso de gracinha para brincar, tá certo? Ou é alguém que de fato está precisando. Por quê? Porque é um outro mecanismo. Quer dizer, como é que o bandido, agora se o bandido sabe que tem dentro daquele condomínio um sistema dessa natureza, ele vai pensar 10 vezes antes. Para eu poder ter sucesso na minha empreitada criminosa, eu preciso anular esse obstáculo. É mais um obstáculo. Eu preciso dominar o porteiro, eu preciso passar o spray preto na câmera, tá certo? Eu preciso pegar o zelador, eu preciso dominar o dono do apartamento e eu preciso utilizar o alarme e o botão de pânico. Quer dizer, tem um monte de coisa para fazer antes de pegar as joias que estão guardadas lá dentro de casa. Certo? Então, é coisa importante também a ser pensado. Tá? E hoje o circuito fechado de TV, todo mundo, a maioria dos condomínios, hoje tem. Você abre mão de uma parcela da sua privacidade, porque nas áreas comuns o condomínio tem direito de te filmar. Ah, mas eu sou uma estrela, né? eu apareço na televisão, não quero que ninguém me veja, né? Só quero que me veja na televisão maquiado, bonito, penteadinho e tal, de pijama no elevador, não quero que ninguém me veja. Mas ainda assim, quando você opta a morar em condomínio, você abre mão de uma parcela de sua privacidade, porque as áreas que são comuns, como o próprio nome diz, são comuns. E ali, a sua imagem, tal qual acontece na rua, ela não é só sua, ela está exposta e ela pode ser, a sua imagem pode ser captada e ela pode servir de mecanismo de controle também, certo? E hoje também tem um último sistema, né, que é o de controle, ao fazer esse planejamento estratégico, o controle de acesso, entrada e saída. Como você vai fazer? Você vai fazer cadastro fotográfico, você vai colocar digital, né? Você vai optar por um sistema de captação da digital. Quer dizer, tem uma série de sistemas também. Tá? E quando aquele negócio de digital, que ele na urna, né? Ele fica 2 horas ali, e nada funcionava. Né? Ela fica fila de jeito, não comecei assim também. Né? Mas existem hoje sistemas de controle de acesso que levam em consideração o quê? A captação da sua digital. Certo? Se o bandido souber isso, também é capaz de cortar o seu dedão, não é isso? E lá roubar sua casa com o seu dedo. O que pode acontecer. Já teve casos de saque em caixa eletrônica. Os do Banco do Brasil hoje tem lá um dispositivo de captação da sua impressão digital papilar do polegar direito. Teve caso em São Paulo já que os dedos cortaram o dedo do sujeito e ficaram com o dedo dele 1 semana no isopor, né, sacando dinheiro do banco. Fica no isopor, não vai estragar o dedo também, né? Porque isopor com um pouquinho de gelo, ele vai lá até onde ele der, até onde ele for. Então, gente, também nesse sistema todo, você tem que também pensar em outra coisa. Além de nesse seu planejamento estratégico, quais são as minhas vulnerabilidades? Onde eu sou fraco? As empresas hoje, todas elas, quando planejam estrategicamente a sua atividade, elas pensam no seguinte: quais são meus pontos fortes? O que eu faço bem? Eu produzo bem, eu gerencio o material bem, eu compro bem, mas e onde que eu sou fraco? Onde eu tenho falha? Eu tenho falha na venda, eu tenho falha na entrega. Tudo isso faz parte de um conjunto. Ao planejar segurança em condomínio também, você tem que fazer uma autocrítica, ou às vezes até perguntar para quem está de fora. Eu volto a insistir, às vezes os olhos da gente não enxergam o evidente, o que está debaixo do nariz, e alguém de fora está vendo e está enxergando. Então você tem que pensar o seguinte: aonde que eu sou fraco aqui? Aonde eu tenho vulnerabilidade? A minha portaria é ruim, o meu controle de acesso é ruim, a minha iluminação é ruim, o meu sistema de comunicação é ruim, os meus condôminos são muito ruins, ninguém obedece nada, isso aqui é uma bandalheira, as paredes tudo pichadas, o extintor de incêndio já subiu. E nem quando inaugurou o secap aqui, uma semana depois não tem extintor de incêndio nenhum, as paredes tudo pichadas, aquela criançada tudo, né, andando com os cachorros assim, aquela família natural, né? A mulher está grávida e tem 5 filhos tudo de escadinha, né? E tudo, né, com o nariz que é tarrento, quando respira faz bolinha, né?
Por isso que cachorro, gente, é de utilidade pública e de saúde pública. Porque a criançada que está no tamanho, ele lambe a cara. E vai limpando a cara da molecada. Não é isso? Então, mais ou menos assim. E, por isso que eu digo a vocês, onde eu tenho ponto fraco? Onde é meu fraco? Os meus condôminos não obedecem, então aí está a minha vulnerabilidade. Aí é que mora o perigo. Certo? E eu preciso, então, fazer o quê? O meu planejamento, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que corrigir essa falha. Eu tenho que convencer todo mundo que mora aqui de uma nova filosofia de vida. E volta a insistir, na minha opinião, essa é a tarefa de todas elas, a mais difícil de qualquer administrador. Você tratar com pessoas é um ato complexo. Existem pessoas que aceitam, que são receptivas, e tem outras que são absolutamente mal educadas e não receptivas. Ele não quer cumprir nada. Daí porque, volto a insistir, toda a legislação e todo o arcabouço, inclusive aquela fixada no Código Civil, dá força àquele que tem capacidade de executar. Isso é muito importante. Então, você, por exemplo, ao pensar nas suas vulnerabilidades, você vai lá pensar, não, e o perímetro, o muro, essas coisas e tal, como eu falei para vocês no planejamento, os acessos projetados, portaria de pedestre, de veículos, tá? As unidades particulares, o apartamento, a casa, ele tem condição de se chegar lá por outro meio? Você tem que pensar em tudo isso, quais são, né, essas vulnerabilidades. E tem um outro detalhe também, pode parecer bobagem, que é o que a gente chama de atratividade. O que é atratividade? Atratividade é aquele negócio convidativo. Convidativo de que ponto? Primeiro, do ponto da falha, de toda essa estrutura de segurança, e por mais incrível que possa parecer, depende também de quem mora lá. Depende também de quem mora. Então, você tem um condomínio de alto padrão, onde só mora gente muito abastada, mora só empresário, mora só gente rica, ele é muito mais atrativo do que o SECAP. Quem que vai invadir o SECAP? Vai roubar o quê? É isso, o povo lá já está devendo os apartamentos, já sublocaram, já está tudo gato, a energia é só gato, quer dizer, tem gato de água, gato de luz e tal. Quem que vai invadir? A não ser aquela criminalidade localizada. Mas um condomínio de alto padrão pode se tornar atrativo também. Quem mora lá pode fazer parte da vulnerabilidade. Você imagina você morar, por exemplo, num apartamento onde tem um prédio onde tem meia dúzia de artistas de TV da Globo, daquele chato, que não dá autógrafo para ninguém, que é o bonitão. Não. Então ele quer entrar isso aí, é o que ele bem entende, ele não quer cumprir regras de segurança, porque afinal de contas, meu Deus, é artista da Globo, sou jogador de futebol, né? Quem vai mandar o Neymar se identificar na porta do condomínio dele? Entendeu? Então você tem que levar em consideração também qual é o público que vai morar ali. E para encerrar, gente, eu gostaria de aqui de deixar para vocês uma máxima, que é um enunciado que vulnerabilidade, onde você é vulnerável. É o seu ponto fraco. Onde é que eu sou fraco? Não é isso? O meu muro é baixo, o meu porteiro é ruim, ele dorme no período de vigilância, o rapaz que faz a ronda de noite, toda noite ele está dormindo lá no fundo da churrasqueira. Quer dizer, onde é que eu sou fraco? Você vai elencando pontualmente e vai corrigindo a partir daí, certo? E eu diria a vocês o seguinte, gente, que nada vale todo investimento em segurança se os funcionários não sabem operar o sistema. De nada vale todo o sistema de segurança que você fizer se aqueles incumbidos de fazer ele funcionar não tem treinamento, não tem habilidade, não tem capacidade. Por isso que eu insisto mais uma vez, o treinamento é outra coisa fundamental também. Ao contratarem serviços, vejam se o pessoal, se a empresa que te oferece a prestação de serviço tem gente treinada. Se quem cuida de fazer ronda, de quem cuida de supervisionar, é do ramo, tem experiência e tem capacidade para fazer. Se o sujeito for profissional, se for amador, pense bem, porque às vezes o custo-benefício não vale a pena. Então essa máxima, só para a gente terminar, que nada vale todo investimento em segurança se os funcionários não sabem operar o sistema. E se os moradores desrespeitam o trabalho dos funcionários
e ignoram o procedimento. Está aqui talvez a grande chave do sucesso de qualquer investimento em segurança, seja ele caro, barato, mais dispendioso, menos dispendioso. É importante que os funcionários que cuidam disso saibam operar. É fundamental que os moradores respeitem os funcionários e sigam os procedimentos. Se você conseguir essas três coisas, com certeza o seu sistema de segurança é bom. Primeiro, funcionário treinado. Segundo, respeito do morador em relação aos funcionários e também a todas as regras impostas dessa espécie de contrato de adesão que acontece quando você vai morar no condomínio. Certo? Então, gente, para não tornar a coisa muito maçante, era isso mais ou menos que eu queria fazer essa abordagem, longe de ter a pretensão de ser uma palestra. E vamos agora, quem sabe, trocar aí figurinha. Estou aqui à disposição, na medida do que me for possível, responder ao questionamento que vocês têm. Obrigado. Queria agradecer ao doutor pela brilhante palestra. A gente vai abrir agora para as perguntas, mas antes eu queria passar alguns recadinhos. Todo mundo pegou a ficha de avaliação? Tem alguém que não pegou a ficha de avaliação? Por favor, levante a mão, Mariana.